Oi galera, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de ciências do nono ano. Nós iremos hoje estudar um pouco da tabela periódica. E antes disso eu vou dar uma dica de estudo para vocês. Estejam num lugar calmo, arejado e silencioso. Tenham também caneta, borracha e lápis. E tenham também seu material didático, livro de ciência e seu caderno para vocês fazerem as devidas anotações. Ok? Nós iremos falar hoje da tabela periódica. A tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de número atômico, crescente porque é do menor para o maior, sendo que as colunas são as famílias, as linhas orientais são os períodos, ok? E ela foi organizada por Dmitri Mendeleev. Ele foi considerado o pai da tabela periódica, pois em 1869 ele organizou, o arranjo é esse, é organizar os elementos químicos em filas horizontais em ordem crescente de massa atômica e mostrou que as linhas verticais havia elementos com propriedades químicas e físicas semelhantes. Okay? Foi o primeiro trabalho que conseguiu relacionar as propriedades periódicas que se repetiam em intervalos regulares dos elementos. Seu trabalho foi impressionante. Ele conseguiu até mesmo prever a existência de determinados elementos que não haviam sido descobertos, onde eles ficariam na tabela periódica e quais seriam as suas propriedades. Em 1913, o físico Moseley realizou experimento com raio-x e descobriu um número atômico, que ele é representado pela letra Z dos elementos, ou seja, a quantidade de prótons que há no núcleo do átomo de cada elemento. Ele provou que as propriedades dos elementos tinham relação com a massa atômica, como dizia Mendeleev, mas sim um número atômico. A tabela de Mendeleev mostrou que os elementos que possuem semelhantes propriedades químicas ficavam em uma mesma coluna, mas ainda não se sabia o motivo dessa periodicidade. Mas aí Moseley foi lá e verificou as propriedades e estavam ligadas ao aumento do número atômico, como eu falei, e propriedades periódicas e número de elétrons da camada de valência. Elétrons são as cargas negativas, ok? A tabela periódica atual ela é organizada em linhas horizontais em ordem crescente de números atômicos. Tanto que o primeiro elemento químico ele é o hidrogênio, daqui a pouco nós iremos falar sobre ele, que é o elemento de menor número atômico, que é o 1. Logo, à sua direita vem o hélio, depois o lítio e depois o berílio, e assim por diante. Essa classificação crescente de números atômicos permite organizar os elementos em grupos ou famílias, que possuem propriedades semelhantes. Aqui está para vocês um exemplo do galho, que está no quarto período e família 13, ou família 3A. Fizemos a distribuição eletrônica do galho, ok? Com 4 camadas. A distribuição dele foi com 4 camadas. Na última camada, que é a camada de valência, só coube 3 elétrons. Por isso que o galho ele faz parte da família 3A ou 13, porque na última camada, na camada de valência, ele só tem 3 elétrons. Aqui está o exemplo para vocês das camadas, A primeira camada é K, a segunda KL, então tem 7 camadas. Então ela vai de K a Q. Que para vocês entenderem melhor que na primeira camada onde fica o hidrogênio e o hélio, ela ocupa uma camada. O primeiro período ocupa uma camada, o segundo período 2 camadas e assim até chegar à 7ª camada. As famílias, por exemplo, eu tenho um elemento químico que na última camada, na camada de valência, ele só tem 7 elétrons. Então, ele vai ser da família 7A ou família 17, ok? Se na última camada ele só tem 2 elétrons, ele vai ser da família 2A.
Então, quando a gente faz a distribuição eletrônica de um elemento, a gente, para saber qual família ele faz parte, é só olhar para a última camada. Na última camada, o tanto X de elétrons que ele vai comportar é referente à família que ele pertence, ok? Agora vamos falar um pouco do hidrogênio. O hidrogênio ele apresenta características únicas, tem tendência de compartilhar elétrons com outros átomos. Não é comum, mas ele pode formar íons negativos. E normalmente encontramos os íons positivos. É um gás de baixa densidade, ele é incolor, inodoro e quase insolúvel em água. Os metais. Os metais são elementos que apresentam um ou dois ou três elétrons na sua camada de valência, que é a última camada. Nas condições ambientes, são sólidos, com exceção do mercúrio, que ele é um metal, só que ele é um metal em estado líquido. São bons condutores de calor e corrente elétrica. Eles apresentam um brilho metálico e cor característica, são maleáveis, porque podem ser transformados em lâminas, e são dúcteis, porque podem ser transformados em fios. Os semimetais, eles já apresentam um brilho típico de semimetálico, conduzem a eletricidade apenas parcialmente e quebram-se. Os ametais são elementos que possuem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. Existem apenas 11 elementos classificados como ametais. As principais propriedades físicas dos ametais são: A. Nas condições ambientes apresentam-se nos seguintes estados. 1. Sólido, que se apresenta no estado sólido, é o carbono, o fósforo, o enxofre, o selênio e o astato e o iodo. No estado líquido, somente o boro. E no estado gasoso, o flúor, o oxigênio, o nitrogênio e o cloro. Eles são mal condutores de calor e não apresentam brilho. Aqui está a tabela periódica para vocês, sem os elementos dentro, né? Só o esboçozinho dela. Aqui ela fala das famílias, né? Que a primeira coluna, que é a família 1, são dos metais alcalinos. A família 2 são dos alcalinos terrosos. A família 16 são dos calcogênios. A família 17 dos halogênios e a família 18 dos gases nobres, ok? Os elementos de transição, eles estão situados no meio da tabela periódica. Antigamente, todos os elementos da família que tinham um número acompanhado pela letra B, que era 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 7B e 8B, mas hoje são elementos das famílias de 3 a 12, como mostra aí na tabela. Esses elementos são representados na região central da tabela. Todos os elementos de transição possuem os seus elétrons mais energéticos situados nos subníveis D e F. Okay? Os elementos de transição externa que estão nessa partezinha de fora da tabela periódica são aqueles que estão expostos regularmente como os demais elementos na tabela periódica. Eles estão representados na região central da tabela. Seus elétrons mais energéticos ficam no subnível D. E os gases nobres, iremos falar um pouquinho dos gases nobres para vocês. Os gases nobres são elementos da família 18 na tabela periódica, aquela última colunazinha, também chamada de família 8A ou 0. Esses elementos são o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio e o xenônio, ok? E o radônio. Esses elementos da família dos gases nobres da tabela periódica, eles são gasosos em temperatura ambiente, daí o fato deles serem chamados de gases,
e são encontrados na natureza na forma isolada. Isso acontece porque eles são estáveis e não possuem pouca reatividade em condições ambientes. É inclusive por isso que eles são chamados de nobres ou raros. Os átomos, os elementos da família dos gases nobres, todos eles, com exceção do hélio, possuem 8 elétrons na camada de valência, e essa é a razão deles serem tão estáveis. Os demais elementos da tabela periódica precisam realizar ligações químicas para ficar com a configuração eletrônica dos gases nobres, ou seja, ficarem com 8 elétrons na última camada, na camada de valência, ou com 2 elétrons para os átomos que possuem somente uma camada eletrônica, a camada K, e explica as ligações químicas dos elementos. Ok? Assim, os outros elementos não são encontrados na forma isolada na natureza. Somente são encontrados na forma isolada na natureza os gases nobres, porque eles são raros, né? Por isso que eles são chamados de gases nobres. Por outro lado, os gases nobres já são estáveis e por isso são encontrados sozinhos. Ok, galera? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Mas se vocês quiserem rever a aula, é só entrar no site www.escolapequenospassos.com.br e lá vocês terão acesso a todo o nosso conteúdo. E não esqueça, galera, de acessar a nossa agenda eletrônica, porque lá é postada a atividade diária de vocês. Ok? Até a próxima aula e bons estudos.